Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro desse canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários, e você também pode deixar o seu comentário em destaque dos demais através do botão valeu, ou então mandar a sua pergunta pro Papo Furado, QR Code na tela, link na descrição. E eu não sei porque que eu falei dessa maneira parecendo um maluco. Neste canal você já viu vídeos sobre coisas que não fazem sentido nos livros, sobre erros dos livros. Você já viu vídeos sobre os bastidores dos filmes de Harry Potter, sobre os detalhes dos filmes de Harry Potter. Já viu sobre cenas inventadas, sobre cenas deletadas, mas você nunca viu neste canal um vídeo sobre erros nos filmes de Harry Potter. Tá bom, se você é inscrito há mais de 7 anos no canal, talvez você tenha visto, porque eu comecei a fazer esses vídeos há 7 anos e eu não continuei com eles. Eu fiz os vídeos de Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, só que eu acabei não continuando com eles. Foi uma escolha da época que, na verdade, eu nem lembro por quê. Só que isso não é importante, o importante é que, a partir de hoje, nós temos um novo quadro aqui no Caldeirão Furado, que é sobre os erros dos filmes de Harry Potter, e não só de Harry Potter, também vai ter os erros de Animais Fantásticos, e quando eu digo erro, eu tô dizendo de erros não na história, erros bobos, erros de produção, erros de continuidade, erros de cena de uma pra outra, erros de coisas aparecendo que não deviam aparecer, erros, simplesmente erros que o cinema nos proporciona e que é muito divertido de ver. O nosso primeiro erro acontece quando Dumbledore apaga as luzes da Rua dos Alfeneiros usando o desiluminador. Repare que ele acaba pulando o poste que fica na parte esquerda da tela, indo direto para os 3 restantes ao lado direito. Só que depois todos estão apagados. Quando Dumbledore, Minerva e Hagrid estão em frente à casa dos Dursley, é possível ver que essas casas são coladas uma ao lado da outra. Mas na cena em que a coruja vai entregar uma carta ali na casa dos Dursley, existe um vão entre as casas, uma separação entre elas, que antes não estava ali. Quando Harry bebezinho é colocado à porta dos Dursley por Dumbledore, é possível ver a famosa cicatriz em sua testa, e note que ela está muito próxima à sobrancelha do bebê. Só que quando a cena muda, peraí, cadê a cicatriz? Na cena em que Harry está acordando, é possível notar que na porta estão pendurados um pano, uma pazinha e uma escova, mas quando Harry vai sair, a escova simplesmente desapareceu. É magia! Quando Harry está indo em direção à cozinha, a camiseta dele tá meio amarrotada, meio dobrada, só que no take seguinte, quando ele passa da porta, ela está completamente reta. Além disso, repare que quando Harry vai na direção da cozinha e abre a porta, é possível ver que não existe nenhum tapete ali no chão, mas no take seguinte, quando ele atravessa a porta, tem um tapete ali. Esse Harry é muito bruxão mesmo, né? Fazendo várias magias. Nesse momento também que a Petúnia cobre os olhos do Duda, repare que ela coloca a mão direita sem o anel sobre a mão esquerda. Mas quando ela vai tirar a mão dos olhos do Duda, é a mão esquerda com o anel quem está por cima. Nessa cena aqui, repare nos presentes de Duda. O presente amarelo tá no sofá em uma posição, meio inclinado. Só que no momento seguinte, sem ninguém ter arrumado nele, ele está retinho. Magia! Quando Petúnia dá um beijo no rosto de Duda, fica uma marquinha na bochecha do filho, mas essa marquinha some milagrosamente no segundo seguinte. Nesse momento, também é possível ver o fio do microfone no corpo da atriz. Isso definitivamente não era pra aparecer aí. Repare nessa cena enquanto Duda está bem irritado pelo número de presentes que ele ganhou. Seu cabelo está meio bagunçado, mas no momento seguinte está perfeitamente penteado, e as cenas são sequenciais uma da outra. Antes de entrar no carro, Walter dá um aviso a Harry para que ele não faça nenhuma besteira, nenhuma gracinha. É possível notar que o Harry está usando uma camisa xadrez por cima de uma camiseta, mas quando a cena muda de ângulo, a camisa xadrez simplesmente desaparece. A cena do zoológico também tem alguns errinhos. Quando a cobra é mostrada de costas, sua cabeça está virada para a direita e ela está deitada em uma parte da rocha que é lisa. Mas quando a cena muda de lado, a cabeça da cobra está virada para a esquerda e ela está sobre uma parte da rocha com gramas. Só que as cenas são
sequenciais, não teria como ela ter mudado de lugar de uma cena para outra. Quando o Duda cai dentro do tanque da cobra, é possível ver que não tem nada no galho, mas no instante seguinte, a cobra tá enrolada ali, exatamente onde ela deveria estar quando o Duda cai lá dentro. Quando Harry pega a carta de Hogwarts, repare que ela está muito bem selada. Só que na sequência, quando ele entra na cozinha, a carta já está meio entreaberta. Quando o Duda entrega a carta de Harry na mão do Walter, o Bully está do lado esquerdo da tela. Mas quando a tomada muda, o Bully está posicionado no lado direito. Quando Walter está segurando a carta de Hogwarts de Harry, note nas mãos dele em plano aberto. E depois veja a diferença em plano fechado. Em uma cena, a mão tem as unhas perfeitas, e no plano fechado, as unhas estão todas ruídas. Claramente se trata de um dublê, porque os atores não estão 100% do tempo nas cenas. Às vezes, para gravar alguma cena mais de ângulo fechado, ou uma cena mais distante, os dublês é quem gravam. Então, nesse caso, claramente foi um dublê. Também nessa cena em que Walter está com a carta de Harry, dá pra ver o ator que interpreta o Duda mexendo os lábios murmurando a fala do Walter. Isso não deveria acontecer, definitivamente, mas bem provavelmente saiu no automático pro ator, porque eles gravam tantas vezes a cena que os atores acabam decorando as falas um do outro. Aliás, é importante saber a fala do outro ator quando ela antecede uma fala sua, então o ator acidentalmente mexe a boca ali, se tratando de criança principalmente, que não tem o preparo que um ator adulto tem, né, a experiência que um ator adulto tem, então isso aí acabou saindo sem querer, ele mexe ali a boca com as falas do Walter. Quando o Walter pega as cartas do Harry para rasgá-las, repare que elas estão normais, mas na mão dele dá pra ver que elas estão pré-cortadas para facilitar na cena o momento de rasgar. Repare nessa cena que o fundo da lareira dos Dursley é lisa, sem nenhum detalhe, mas depois, antes da cena onde as cartas começam a chegar, naquela famosa cena de explosão que vem carta de todos os lugares, tem alguns furinhos ali na parte da lareira onde não tinha nenhum, porque dali saem os ventos, os jatos de ar que sopram as cartas para todo lugar, porque isso foi feito com efeito prático. Então tem esse pequeno errinho que eles esqueceram de simplesmente cobrir digitalmente. Ainda nessa cena, quando o Walter tá falando sobre aquele ser um ótimo domingo por não ter correio, o braço dele tá cruzado e o direito é que tá por cima do esquerdo. Mas no take seguinte, os braços acabam mudando de posição. O esquerdo fica por cima do direito. E não é uma coisa que deu tempo dele mudar, não mostra ele mudando nem nada. É simplesmente cortes que foram ali colocados na edição depois, porque isso acontece nos filmes, né? As cenas são gravadas 1 milhão de vezes e aí depois na edição juntam todas as partes. É uma loucura e acaba tendo esses erros de sequência. Walter parafusa um pedacinho de madeira na porta. E repare que ela está em uma posição, inclinada para a direita. Mas quando as cartas quebram a madeira, ela está pregada na posição oposta, inclinada para a esquerda. Sem contar que é possível ver a rachadura da madeira pré-feita para o mecanismo empurrar e dar a impressão de que ela está sendo quebrada. E o Harry é muito bruxo mesmo, porque ele consegue falar sem mexer a boca. Se liga nessa cena. Tá acontecendo essa confusão, carta pra tudo quanto é lado, o Walter segurando o Harry e ele fala, me solta! Só que o ator não mexe a boca, porque claramente esse áudio foi gravado por cima. Lá no casebre, no meio do nada, o Harry tá deitado no chão e o Duda no sofá. Repare que o relógio de Duda muda de posição. Primeiro, ele está com o logo da Adidas na parte de baixo e as listras na parte de cima. E quando a tomada muda, o logo está em cima e as listras embaixo. Nessa cena aérea que mostra o Harry desenhando o bolo de aniversário no chão, dá pra ver a lâmpada no teto e o fio com o interruptor que está pendurado, tá pra baixo. Só que quando o Walter e a Petúnia estão descendo a escada e mostram exatamente essa mesma lâmpada e esse mesmo interruptor, o fio está esticado na parte do teto e o interruptor também está na parte de cima. Enquanto o Duda está aproveitando ali a distração e comendo o bolo que o Hagrid trouxe ao Harry, dá pra ver que a fita azul está completamente esticada, pendurada na mesa. Mas no momento seguinte, essa fita está embolada em cima da mesa. Quando Hagrid lança um feitiço no Duda, é possível ver que é o dublê em cena, porque claramente dá pra ver a máscara que ele tá usando. O dublê do Robbie Coltrane era o Martin Bayfield, de 2,8 metros, e ele ainda usava enchimentos e um salto que deixava ele com quase 2,40 metros. Então nessas cenas gerais, onde o Hagrid precisava aparecer em ângulo aberto, perto de outros atores, perto de outros personagens, esse dublê é quem tava em cena, e ele usava uma máscara animatrônica, que por mais realista que seja, ainda dá pra notar. Quando Hagrid e Harry estão no fundo do caldeirão furado prestes a entrar no beco diagonal, repare nesses barris e nessas garrafas. Dá pra ver que entre os dois últimos barris
tem algumas garrafas. Só que quando o Harry e o Hagrid entram e a câmera mostra numa outra posição, as garrafas desaparecem. Quando o Harry vai pro beco diagonal, ele passa pelo mesmo carrinho de flores 3 vezes, além de passar pela Madame Malkin 2 vezes. Quando o Harry está passando em frente à loja de corujas no beco diagonal, nas gaiolas do lado de dentro da vitrine, você repara que a coruja é falsa. Tá ali toda empanada, coitado. Dentro do banco de Gringotts, o Hagrid entrega uma carta ao duende. Repare que a ponta do envelope tá meio amassada e a posição do laço é uma. Quando a cena muda e o duende vai pegar a carta, ela está completamente lisa, esticadinha e a posição do laço é outra. Note a forma como o Olivara segura a segunda varinha quando ele vai entregar ao Harry. E agora note a posição da varinha quando ele entrega ao Harry. A posição muda completamente de uma forma impossível de se fazer naquela sequência. Além disso, depois do Harry testar a primeira varinha, ele a coloca em frente ao livro do balcão e a varinha tem um cabo fino e 5 marcas de baixo relevo redondas. E perceba que ele coloca essas marcas completamente alinhadas ao centro do livro. Mas quando o Harry recebe a segunda varinha, essa primeira colocada em frente ao livro está completamente diferente, com apenas 2 marcas de baixo relevo e um cabo mais grosso, sem contar que a posição está diferente da que o Harry deixou a primeira. No Olivaras, quando o artesão de varinhas está descendo a escada, o Harry está posicionado no meio do balcão. Mas quando a tomada muda, o Harry está mais pro canto da mesa, só que ele não se mexeu entre uma tomada e outra. E falando em distância, enquanto o Hagrid e o Harry estão no caldeirão furado, a gaiola da Edwiges está numa posição. Ela está bem próxima ao Hagrid, só que quando o ângulo muda, a gaiola já fica bem distante. Na plataforma 9¾ a senhora Weasley sinaliza para Percy atravessar a parede primeiro. Quando ela está de frente, a bolsa está em sua mão esquerda. Mas quando a cena muda e ela é mostrada de costas, a bolsa mudou de mão. Mágica! Na cabine do expresso de Hogwarts, enquanto o Harry tá ali com o Ron conversando e comendo doces, o rasgo da camisa do Harry muda de posição várias vezes, e de tamanho também. Às vezes ele parece simplesmente até não existir. No expresso de Hogwarts, o cabelo do Ron inicialmente está dividido ao meio, mas depois a posição do cabelo muda e a divisão fica mais pro canto. Quando Hermione aparece na cabine do expresso de Hogwarts, note que a gravata dela está um pouco torta, mas quando ela vai se sentar exatamente na sequência, a gravata está completamente alinhada e o brasão já está um pouco mais para fora do que estava antes. Depois de ser selecionado para a Grifinória, o Harry vai se sentar à mesa, então ele se senta ao lado direito, junto de Ron Weasley. Mas quando a cena muda, ele está sentado ao lado de Hermione, à esquerda da mesa. Quando os alunos recebem o primeiro Correio Coruja do ano, Ron recebe uma carta da família e uma edição do Profeta Diário. Repare que quando ele recebe o jornal, ele pega com a mão direita e a carta com a mão esquerda. Mas quando a cena muda de ângulo, o jornal está na mão esquerda e a carta na mão direita. Durante a primeira aula de Snape, onde o Harry é humilhado, tadinho, simplesmente humilhado de graça, reparem que enquanto o Snape tá falando, o Harry está anotando o que ele diz. E então, a letra tá muito bonitinha, caprichada ali, a anotação pequenininha. Só que quando a cena muda, tem uma anotação gigantesca com a letra enorme, toda feia, toda diferente do que tava. Na primeira aula de poções, repare que o Snape se posiciona inicialmente ao lado de uma vela e uma ampulheta. Só que quando o ângulo muda, a vela e a ampulheta estão do outro lado, e o Snape está parado exatamente do mesmo lugar. Logo no início da primeira aula de voo, enquanto a professora Ruth está chegando, é possível notar que os alunos estão posicionados atrás das vassouras. Mas quando o take muda e a câmera se aproxima dos pés da professora, passando entre os alunos, eles já estão posicionados ao lado das vassouras. Quando Hermione está tentando fazer a vassoura ir até sua mão na aula de voo, repare que o cabelo dela tem umas marquinhas muito específicas. Só que depois essas marcas desaparecem. Ainda nessa cena da aula de voo, é possível ver que o Ron consegue convocar sua vassoura sem problemas, mas no take seguinte acontece a famosa cena em que a vassoura bate na sua testa. Também é possível notar que nessa cena eram os dublês dos atores quando tá em plano aberto. Isso acontecia principalmente com as crianças por conta das leis trabalhistas. Elas não podiam ficar muitas horas no set, elas não podiam ficar o mesmo tempo que os adultos, elas tinham que estudar enquanto estavam trabalhando também. Então algumas cenas eles usavam dublês, assim essas cenas de longe, essas cenas meio em plano aberto que acaba passando despercebida ou não. Além disso, nessas cenas da aula de voo, as sombras mudam de posição.
Primeiro elas estão de um jeito, depois elas simplesmente desaparecem. Quando o Neville tá voando na vassoura descontrolado, mostra a estátua onde ele vai ficar preso pela parte de trás, e ela está numa torre redonda. Só que quando muda o ângulo ele fica preso e mostra de frente, a estátua está numa torre diferente, completamente reta. Quando o Draco pega o Lembrol do Neville, repare como Sima segura a vassoura. O cabo está virado para cima. No take seguinte, a vassoura está com as cerdas viradas para cima. Mas no take seguinte, ela está exatamente como estava antes. Quando o Draco pega o Lembrol do Neville, depois dele se acidentar ali com a vassoura, ele levanta voo e a direção que os alunos olham é completamente diferente da direção que ele realmente está. Por exemplo, olha a Hermione. Ela olha completamente pro outro lado, enquanto o Draco estava na frente dela. Quando o Harry mergulha para pegar o Lembrol de Neville em frente à janela da Minerva, repare que antes da cena ser mostrada de dentro da sala da professora, existia uma barra no meio da janela. Só que quando nós vimos de dentro, essa barra simplesmente desaparece no meio. A janela passa a ter um formato diferente. Depois que o trio encontra o Fofo, eles estão voltando para o salão comunal e passam por uma porta que se fecha sozinha, ou quase sozinha, porque dá para ver o membro da produção empurrando a porta e dá para ver os pezinhos dele ali, ó. Oi. Quando Olivia Wood vai ensinar a Harry sobre as regras do quadribol, ele coloca o bastão próximo à sua perna, direcionado mais à frente. Mas quando a cena muda, o bastão está para trás. Durante o treino de quadribol de Harry com Olivia Wood, onde ele tá explicando as regras e mostrando as bolas do jogo, é possível notar o mecanismo que faz o baú se mexer ali, que deveria ser os balaços, né? Mas dá pra notar o mecanismo que faz esse baú se mexer desse jeito. No grande salão, onde as velas flutuam magicamente com o auxílio de linhas, é possível notar algumas dessas linhas segurando as velas, que não era pra aparecer, mas apareceu. É o feitiço Linha de Pesca Leviosa. Na cena em que o professor Quirrell entra correndo no grande salão pra anunciar que o Trasgo estava nas masmorras, ele desmaia. E repare na posição das pernas dele. Quando ele desmaia, ela está de um jeito. E depois está de outro. Na cena em que o Harry e o Ron estão correndo até o banheiro para avisar a Hermione sobre o Trasgo, é possível ver um refletor de iluminação da produção ali que não era para aparecer. Mas só é possível perceber esse erro na versão antiga de DVD. No Blu-ray, todos esses errinhos foram corrigidos, ou deixando a cena num enquadramento mais fechado, ou sendo removido. Quando Hermione está no banheiro e ela sai da cabine e dá de cara com o Trasgo, é possível notar que tem uma divisão que vai até o chão na cabine onde ela entra. Mas quando o Trasgo ataca, dá uma porrada e quebra as cabines, ela passa por um vão, uma abertura embaixo. Mas de onde veio essa abertura? O Trasgo só quebrou a parte de cima, a parte de baixo era fechada, pelo menos na divisão da cabine em que ela entra. Além disso, antes mesmo do Trasgo quebrar as cabines, é possível ver que elas têm uma marca justamente que já tá quebrado para facilitar na hora de derrubar tudo ali. Sem contar que nessa cena também tem outro erro bem descarado. Quando o Trasgo acerta a pia, você pode contar vindo da parede para fora, é a segunda pia que é quebrada. Mas na cena seguinte, quando a Hermione levanta, é a quarta pia que tá quebrada. Quando o Harry está rastejando para fugir do Trasgo, é possível notar as joelheiras que o ator usa para não machucar os joelhos na cena. Repare nesse momento quando o Trasgo é desarmado. A gente ouve o barulho do porrete batendo na cabeça do Trasgo, mas não ouve o barulho dele caindo no chão, simplesmente nada, silêncio total. Além disso, repare na diferença entre as tomadas nessa toalha. Primeiro, ela está bagunçada. Depois, completamente arrumadinha. Eu queria poder fazer esse tipo de magia aqui em casa, viu? Durante o jogo de quadribol, o uniforme da Madame Hooch muda de lugar. Quer dizer, não é o uniforme que muda de lugar, as coisas do uniforme mudam de lugar. O brasão tá de um lado, depois vai pro outro. Eles espelharam a cena e simplesmente esqueceram que o brasão ia mudar de lugar. Enquanto o jogo de quadribol está acontecendo, é possível notar os assentos das vassouras. Assentos esses que são pros atores ficarem confortáveis ali, ou o mais confortável que eles conseguem pra gravar as cenas, né? Só que na vassoura não tem assento. Esse aqui a gente pode deixar passar porque na história a gente sabe que as vassouras têm um assento invisível para amortecer ali para os montadores ficarem confortáveis, mas não é o caso desse aqui não, esse aqui é erro mesmo. Além dos bancos na vassoura do Harry, também é possível notar as cordas que prendem os pés dos jogadores, como por exemplo nessa cena aqui do Marcus Flint. Dá para ver muito claramente os cabos ali aparecendo que não eram para aparecer. Quando o Harry tá pendurado na vassoura porque ele tá quase sendo derrubado, é possível ver as estruturas que seguram ele
preso à vassoura. Essas estruturas saem do cabo da vassoura e estão presas no braço do ator. Quando a vassoura do Harry está sendo azarada, Hermione usa um binóculo para conseguir enxergar. E repare que no reflexo aparece o Harry ali, né, se debatendo na vassoura. E então ela olha pro Snape usando o mesmo binóculo. Só que o reflexo não muda. Continua mostrando o Harry sendo quase derrubado da vassoura, sendo que deveria mostrar o Snape, porque ela estava olhando para ele. Quando o trio vai falar com Hagrid sobre a suspeita do Snape ter azarado a vassoura do Harry, repare nos vincos do cachecol da Hermione. Primeiro, ele está de um jeito, e depois estão completamente diferentes. Isso porque, obviamente, se trata de tomadas diferentes. Hagrid carrega um grande pinheiro de Natal, e repare que está nevando, só que, num primeiro momento, a cabeça dele não tem neve, até começa a cair uns floquinhos de neve ali na cabeça dele quando ele começa a andar na neve. Só que, no take seguinte, a cabeça dele já tá forrada de neve. Nessa cena aqui, onde o Harry está na seção reservada pesquisando sobre o Nicolau Flamel, repare onde ele coloca a luminária. Você viu que tá um pouco longe da capa, mas quando ele se assusta pelo Filch ter entrado no local, ele puxa a capa com tudo e derruba a luminária, que tava num lugar completamente diferente de onde ele tinha deixado, em cima da capa. Nessa cena muito bonita, de neve, o Harry tá ali segurando a Edwiges e dá pra ver a cordinha amarrada na pata da coruja, pra que ela não voasse no meio da cena. Aqui nessa cena onde o Harry e o Ron entram correndo onde está o espelho de Ogezed e o Harry quer mostrar pro Ron desesperadamente, é possível notar que eles jogam a capa de invisibilidade no chão. Então, se você olhar atentamente, você vai ver a parte verde do tecido, que é onde eles usam o efeito de chroma key para ficar invisível. Mas isso não ficou invisível, tá, produção? Só para vocês saberem. Quando o trio vai cumprir a detenção na Floresta Proibida com Hagrid, o meio gigante tem um breve diálogo com Filch, o zelador de Hogwarts. E repare na posição que ele coloca a lanterna. Agora, repare novamente nessa posição quando a cena muda. A parte de segurar a lanterna muda completamente. Quando o trio está indo falar com Hagrid depois dos exames finais, reparem nos estudantes que passam atrás dele nessa cena e depois nesse momento. É exatamente o mesmo trio, são as mesmas pessoas que passaram. Não era pra ser os mesmos figurantes, mas foram. Eles estavam economizando, né? Depois das provas finais, quando Harry, Ron e Hermione vão falar com Hagrid, repare que Hermione segura uma bolsa e ela simplesmente desaparece depois. Enquanto a camisa do Ron tava com uma parte completamente pra fora, e depois que dá o zoom no Harry, essa camisa fica um pouco mais pra dentro. Também nessa cena, Emma Watson cometeu o mesmo erro do ator do Duda, lá no começo do filme. Ela repete as falas do Daniel Radcliffe. E a Emma Watson fazia mesmo isso, é declarado que ela decorava as falas. Ela decorava não só as falas dela, mas a do Daniel e a do Rupert. Então, em alguns momentos tem ela mexendo a boca assim, falando a fala que não era dela. Nessa cena em que o trio vai falar pra Minerva que sabiam sobre a Pedra Filosofal e que ela corria perigo, reparem que a cena mostra em cima da mesa uma vela atrás da ampulheta e um livro. Só que depois, quando a cena mostra a Minerva McGonagall de frente, a vela está do lado da ampulheta e outro livro que não estava ali aparece. Na câmara onde o Fofo está, cai uma baba gigantesca no ombro do Ron, manchando ali a roupa dele, deixando tudo melecado. Só que no momento seguinte, quando ele está no Visgo do Diabo, ele acabou de cair ali, simplesmente a roupa tá seca, sem nenhuma baba, sem nenhuma mancha. Logo que eles se livram do Visgo do Diabo, é possível você ver um braço de alguém da produção fazendo alguma coisa no Rupert Grint, ou empurrando ele pra seguir na cena, ou talvez arrumando o microfone, mas dá pra ver esse braço aí. Na cena em que o Harry vai tocar a vassoura ali pra pegar as chaves voadoras, também dá pra ver a linha que segura a vassoura. Mais uma vez o feitiço linha de pesca Leviosa aí, usado pela produção. Quando o Harry joga a chave alada pra Hermione pegar, dá pra ver um fio elétrico da produção ao lado do pilar, e também dá pra ver um cabo de aço preso na atriz que interpreta Hermione. Dá pra ver que ele tá saindo ali do suéter dela. Quando o Ron cai do cavalo depois de se sacrificar, é possível ver o estofamento por baixo da roupa e também dá pra ver que é o dublê que tá na cena e não o Rupert Grint. Depois que o Ron desmaia no xadrez de bruxo, o joelho dele tá meio dobrado, então um pé está mais acima do outro. Só que quando Harry e Hermione correm até ele, as pernas dele estão retas e os pés um ao lado do outro. Sem contar que também durante a partida de xadrez, né, quando a rainha golpeia a torre pela primeira vez, dá pra ver que ela destrói a peça. Só que aí na cena seguinte, quando ela vai dar o segundo golpe, parece que a peça se regenerou só pra ela ser destruída de novo, porque claramente o primeiro golpe já tinha destruído a peça, onde depois aparece inteiro quando a rainha golpeia pela segunda vez. Quando Quirrell tira o turbante e revela Voldemort na parte de trás de sua cabeça, ele é completamente careca. Só que em vários momentos durante o filme, a gente vê
os cabelos do Professor Quirrell aparecendo. Depois que o Harry cai, quando a alma do Voldemort, um pedaço do Voldemort passa por dentro ali dele, derruba o menino, ele tá com a Pedra Filosofal e a mão dele fica penduradinha ali na escada, dá pra ver isso, né? Dá pra reparar bem que a mão dele tá pendurada. Só que na cena seguinte, no momento seguinte, o Harry tá ali desmaiado, a mão dele tá normal, apoiada no chão, não tá mais pendurada. Na ala hospitalar, quando o Harry tá conversando com Dumbledore, dá pra notar que os ferimentos dele estão quase cicatrizados, né? Só que aí nas cenas seguintes, quando ele tá na festa ali de encerramento do ano letivo e até quando ele tá indo entrar pro Expresso de Hogwarts pra ir embora, dá pra ver que os machucados estão menos cicatrizados. Parece que eles simplesmente fizeram o contrário. Ao invés de cicatrizar mais, eles descicatrizaram. E ainda falando dos machucados do Harry, repare que eles mudam também de uma tomada pra outra ali no momento em que ele tá se despedindo do Hagrid. Antes dele entrar no trem, os machucados ali na lateral do olho dele estão levemente diferentes. Quando Dumbledore está fazendo o discurso final ali da cerimônia, é possível ver um pedaço da câmera entre as mesas no grande salão. Pô, mas Câmera Secreta é o próximo filme, né? Não é esse. Esse aqui é Pedra Filosofal. Essa foi boa, né? Câmera Secreta, entendeu? Que era pra ser secreta, não era pra aparecer a câmera secreta. Não? Desculpa. Quando o Hagrid vai entregar o álbum de fotografia ali pro Harry, repare que quando ele pega do bolso, o polegar tá na parte de trás do álbum. Só que quando ele entrega pro Harry, o polegar já tá na parte da frente do álbum. Mudou rápido aí, hein, o negócio. Tipo, inverteu ali. Não tinha como, ele tinha que pegar o negócio, fazer assim, virar e colocar. Entende? É erro mesmo. E por último, reparem na cena final, onde o Hagrid se despede dos alunos e a câmera vai se afastando. Não viu nenhum problema? Bom, o Hagrid tá mais baixo que o Expresso de Hogwarts, quando na verdade ele deveria estar muito mais alto, já que ele é um meio gigante. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado dessa retomada de quadro. Eu peguei o primeiro vídeo e dei uma reformulada nele, né, até porque aquele primeiro, meu Deus, a qualidade dos vídeos era assim, de gravação, o jeito que eu falava, qualidade de áudio, de imagem, e a gente tava começando, né, então assim, tem que ser gentil com o carro do passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Reassistindo pra refazer o vídeo, deu pra notar mais erros, também tem alguns erros que aparecem na internet que dá pra achar facilmente, afinal o filme tem mais de 20 anos, então esses erros não são mais tão segredo pra ninguém, mas mesmo assim eu quis trazer pro Caldeirão a minha versão de erros dos filmes de Harry Potter. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito feito.